para as minorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! Você sabia que você possui direitos fundamentais? Ou melhor, você sabe o que é um direito fundamental? Eu sou Bruno Gabriel, estudante de Direito da Uninova FAP, e vou esclarecer esses conceitos dando um foco especial ao direito à igualdade. Primeiramente, o que são os tais direitos fundamentais? São aqueles entendidos como essenciais para garantir a efetividade da dignidade humana. Falando assim parece complicado, mas na verdade não é. Para entender, basta se perguntar: é possível ter uma vida digna sem saúde? É possível ter uma vida digna sem educação? Sem segurança? Sem igualdade? Bom, a nossa Constituição trata dessa matéria, mais especificamente no caput do artigo 5º, que dispõe: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bom, o que isso significa para o brasileiro na prática? Que essas são nossas garantias maiores. Por quê? Porque essas normas, pela matéria tratada nelas, elas não são passíveis de mudança, nem por uma dita maioria, nem por governo qualquer. O direito à igualdade está contido nas nossas garantias fundamentais, ou seja, ele faz parte dos direitos fundamentais. Mas onde estão os demais? Todas as nossas garantias fundamentais estão dispostas no título 2º da nossa Constituição Federal. Ou seja, governo nenhum pode se opor a essas garantias. Tendo em vista tudo isso, é de se questionar: no cenário atual do Brasil, as maiores garantias do cidadão, e mais especificamente, o nosso direito à igualdade, ele tem sido respeitado? Em uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, apontou mais de 1.700 casos de LGBTfobia no ano de 2017, com uma queda no ano de 2018, apontando para pouco mais de 550 casos registrados. Dentro desses números, a maior parte das violências resultam em morte. Só esse ano de 2019, em pouco menos de 5 meses, o Brasil registrou 141 mortes de LGBTs, desses sendo 126 homicídios. Grande parte das mortes são contra transexuais. O Brasil matou ao menos 870 transexuais nos últimos 8 anos, números que colocam o país como o que mais mata transexuais no mundo. Então, eu tenho muita sorte de ter uma mãe muito compreensiva e muito empática. Então, quando eu contei pra ela que eu acreditava que eu era uma mulher trans, a reação imediata dela foi: procure um especialista que possa lhe ajudar nisso. E aí eu tive a oportunidade de procurar um psicólogo que já tinha uma formação voltada para atender mulheres trans, o que facilitou demais o meu processo. Mas com o resto da família ainda foi um pouco complicado, porque eu transicionei justamente num período, eu comecei a minha transição justamente num período assim, bem conflituoso para o nosso país, que foi assim, nas últimas eleições, a gente tendo uma virada da direita, assim, de uma extrema direita ultraconservadora, e muitas pessoas da minha família são assim. Então, eu fui um pouco excluída de alguns espaços da minha família, não tenho contato com algumas pessoas, e para outras pessoas eu fui acolhida. Mas o meu pai, por exemplo, meu pai e eu estamos sem nos falar já vai completar tipo uns 8 meses. E é complicado, porque o que está impedindo que nós tenhamos uma relação normal é o fato de eu ser uma mulher e ele não querer admitir isso, entende? Sendo que se existisse uma construção, se existisse um trabalho de explicar para as pessoas o que é uma pessoa trans e que isso é normal, que não é o fim do mundo e que isso não define o nosso caráter, provavelmente eu não teria que estar passando por essa situação.
sofrendo preconceito, porque as pessoas, por mais que te considerem qualificada ou que gostem de ti, elas acabam não te contratando por receio do que as outras pessoas com quem tu vai lidar no teu trabalho vão pensar ou como elas vão agir diante da empresa e tudo mais. Então, o preconceito ele é tão generalizado que a pessoa que vai te contratar já não te contrata pelo preconceito que ela acha que a empresa vai sofrer por te ter como um funcionário. Então, assim, a gente acaba sendo marginalizada e a trans é sempre colocada numa posição de prostituição. Essa é a verdade. Sempre vem a trans como prostituta e isso é absolutamente sensível, porque toca na questão da nossa dignidade, como a gente se sente. Sabe? Você ser enxergada como uma prostituta não é legal. Sabe? Já aconteceu, por exemplo, de eu entrar no Uber e estar fazendo minha viagem tranquila e aí do nada ele começar a falar que queria fazer um programa. E aí eu tava lá sozinha, no carro de uma pessoa desconhecida, eu poderia ser levada para qualquer lugar. E eu entrei em desespero, eu não podia nem ser grosseira, nem responder ele de uma forma mais agressiva, porque ele podia fazer o que quisesse comigo. Então, assim, essa marginalização de colocar a trans sempre no lugar da prostituição, eu acho que é a pior parte dentro dessa questão do mercado de trabalho. E assim, o depoimento que eu ouvi dessas minhas amigas, é que é uma situação realmente de humilhação. Elas se sentem humilhadas por serem mulheres trans, elas se sentem humilhadas em todos os ambientes que elas participam, elas se sentem humilhadas no trabalho, elas se sentem humilhadas dentro de casa pelos pais que não aceitam, elas se sentem humilhadas dentro do bairro, pelas pessoas que conhecem e que julgam. Então, elas já estão numa situação de humilhação tão grande que elas acabam se submetendo a qualquer coisa para poder ter algum tipo de, digamos assim, prazer na vida, para ela poder comprar um vestido. Tipo assim, o que é se prostituir em relação a tudo que ela já passa, entendeu? A todo o sofrimento que ela já carrega, a toda a dor que ela já carrega, a toda a pressão social, a todos os olhares, acaba sendo só mais uma coisa. É como se o ser humano perdesse um pouco do valor dele só por ser trans e acaba se submetendo a todo esse tipo de situação vexatória e degradante. Esses hormônios interferem em questões psicológicas e não só físicas, né? Então é importante ter um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Aqui no Brasil, inclusive, existe a possibilidade de você fazer a cirurgia de redesignação sexual pelo SUS, mas para que você possa se submeter a isso, precisa ter pelo menos 2 anos de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, o que acaba causando alguns transtornos para muitas pessoas trans, porque uma das coisas bem comuns entre as pessoas trans é a automutilação genital, por não se identificar com os órgãos genitais, ou no caso do homem trans, com os seios e tudo mais. Então, se submeter a essa espera de 4 anos, às vezes se torna assim, um empecilho muito grande, principalmente para quem não tem condição de fazer uma cirurgia de redesignação também. Engraçado, assim, porque eu comecei a desconfiar que eu era uma mulher trans e me identificando aos poucos. E quando eu finalmente percebi que eu era uma mulher trans, é como se todo o meu passado tivesse sido esclarecido e coisas que eu antes não entendia de repente se tornaram óbvias, que eram representações de que eu era uma mulher trans, de que eu sou uma mulher trans. E ao mesmo tempo existem pressões sociais pelo que a gente chama de passabilidade. Passabilidade dentro do meio trans é um termo que se refere a, digamos assim, o quanto você consegue se passar por uma pessoa cis, ou seja, se não percebem que você é alguém trans. E aí, de repente, quem tem uma alta passabilidade acaba sofrendo menos preconceito, porque você é identificado nos espaços como uma mulher cis e não como uma mulher trans. Isso acaba deixando a gente assim numa piração louca,
de que você quer estar 24 horas maquiada, arrumada, com o cabelo impecável, com tudo no lugar, porque você quer estar 24 horas feminina. E até que chegou um momento que eu finalmente percebi que eu não precisava passar por tudo isso, que eu posso fazer isso para me sentir bem, mas que eu não preciso de maquiagem, de 1001 roupas, eu não preciso me montar inteira para ser uma mulher, porque eu sou uma mulher essencialmente. Essa possibilidade de mudar o registro é muito mais interessante porque aí você já recebe uma nova certidão de nascimento com o gênero que você se identifica e com o seu novo nome e tudo mais, e a partir daí você vai gerar todos os outros documentos, e nesses outros documentos você não vai ter nenhum tipo de indicação dizendo que você é uma pessoa trans, ou seja, você acaba sendo incluído de verdade. Quem sancionou essa lei foi a presidenta Dilma Rousseff e facilitou demais o processo para que você consiga ter o seu nome reconhecido. Só que por outro lado, você precisa juntar uma série de documentos para que você alcance a possibilidade de fazer essa mudança no cartório. E como vocês sabem, cartório é um pouco caro e é mais ou menos uns 14 documentos, 14 a 17 documentos dependendo da situação. E cada um desses documentos tem um preço. Então você acaba gastando assim de 400, 500 reais para conseguir fazer a mudança de nome. O que para algumas pessoas é um valor tranquilo, mas para outras meninas trans, para a grande maioria das meninas trans, é um valor assim bem difícil de ser alcançado. Eu participo, digamos assim, já da comunidade LGBT antes da transição, porque antes de me identificar como uma mulher trans, eu me identificava como um homem gay. Então, dentro da comunidade LGBT, eu aprendi que nós temos que defender-nos uns aos outros. E nós não podemos nos manter silentes diante de situação nenhuma, sempre procurando lutar pelos nossos direitos e nos manifestar e não nos calar, como a sociedade heteronormativa quer que a gente faça. Então acho que a única forma de tentar resolver os problemas relacionados à discriminação contra pessoas trans é através da educação básica, ensinando desde sempre o que é o gênero, como lidar com o gênero e que é normal que pessoas não se identifiquem com o gênero que lhes foi atribuído quando nasceram por conta das suas homossexuais. Então eu acho que vai da educação básica mesmo, de um processo lento e de construção que infelizmente está sendo barrado, né? A partir disso, de maneira indignada, é possível inferir que a igualdade entre os indivíduos tem se apresentado de uma maneira fragmentada. Afinal, o que tem sido feito para mudar essa história? Esse cenário tem se encenado há séculos na mesma realidade, trajando o mesmo figurino com os mesmos personagens, sendo o pobre o mais fraco, o negro o mais humilhado, a mulher o sexo frágil e a sociedade LGBT, em especial os transexuais, indivíduos marginalizados e deturpados pela sociedade. A ascensão de doutrinas que segregam ainda mais a nossa sociedade com o ódio contrastam com movimentos que visam o aprimoramento e, mais especificamente, a existência da igualdade de fato. Daí, a importância dos movimentos civis LGBTs e também do movimento feminista, que se utiliza de verbetes bem autoexplicativos, como o pronunciamento da nossa genial Angela Davis, que dizia: "Não quero ser igual a ninguém, mas jamais aceitaria ser tratada de modo diferente." Logo, o grande desafio e uma preocupação para quem busca viver em um país de igualdade é disseminar conhecimento dos seus direitos, que o brasileiro saiba que sua voz deve ser ouvida, que seu pedido legítimo deve ser tratado com seriedade e que o Estado respeite de fato a diversidade de sua população, para que seja possível uma mudança de realidade nos direitos de cada cidadão. Que a opinião alheia
seja válida e não ceifada com a falta de sensibilidade de quem diz ser justo. Lute e espalhe o conhecimento.